ela se dá através da pregação das Escrituras. E apesar de ser sem uma mensagem temática, ela não deixa de ser expositiva, porque vamos falar da Tua Palavra. Que o Senhor possa instruir, que o Senhor possa admoestar, exortar, consolar, abençoar essa igreja que aqui está. Deus, o único objetivo de estarmos aqui é porque viemos Te adorar, é porque viemos prestar um culto a Ti. E nós estamos aprendendo nesses últimos dias, nessas terças-feiras, nesse mês e nos meses que ainda virão, sobre o que é adorar, sobre o que é adoração bíblica. E hoje iremos falar mais uma vez da Tua Palavra. Espírito Santo, meu amigo, que sobe há 8 anos comigo nessa tribuna, usa a minha vida, usa, Senhor, a minha mente, meu coração, todas as minhas cordas vocais, que nós possamos ouvir a Tua Palavra e sermos edificados, e que o Teu nome possa ser engrandecido. Da mesma forma eu Te peço pelos irmãos que estão assistindo na rede social e que irão assistir depois essa mensagem, que eles possam também ser ensinados e tocados pelo poder que há no Teu nome, e que o Teu nome seja glorificado. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos possam dizer amém. Graças a Deus. Jonathan, depois tu bate uma foto daqui para lá, mas de lá para cá desse povo bonito aí, para a gente colocar na nossa rede social. Então vamos lá. Nosso tema de hoje, irmãos, é adoração e os sentidos. Na verdade, tudo que nós conhecemos do mundo material aqui, nós conhecemos através dos sentidos. Repita comigo, diga: visão, audição, olfato, tato, paladar. Esses são os sentidos. Há quem diga, né? Séries, desenhos, filmes falam de um 6º, 7º sentido que o ser humano tem. E a nossa realidade aqui para falar sobre isso hoje é para falar como nós podemos adorar a Deus com os sentidos que Deus nos deu. Quando você pega o texto de Romanos capítulo 12, versículo 1, se quiser colocar na tela para os irmãos e acompanhando, pode acompanhar. Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. E dentro do nosso corpo estão todos esses sentidos que nós acabamos de falar: nosso tato, nosso paladar, nosso olfato, nossa audição e a nossa visão. Ele fala de uma entrega total. E muitos crentes só adoram a Deus com um desses sentidos, que é a boca, né? Mas as suas mãos não glorificam a Deus, os seus olhos não glorificam a Deus, a sua audição não glorifica a Deus, até o seu próprio tato não glorifica a Deus. E quando se fala de ver a Deus, João capítulo 1, versículo 18, pode colocar aqui, parece que alguns textos bíblicos eles vão se contradizer, vai ter uma contradição, uma mera contradição bíblica que nós entendemos dentro da teologia. E esse texto bíblico aqui, o apóstolo João diz: ninguém jamais viu Deus, ninguém jamais viu Deus. Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou, e ele vai explicar no contexto que ele revelou através da encarnação de Cristo Jesus. Quando Filipe, o apóstolo do Senhor Jesus, perguntou: como faço para ver o Pai? O Senhor Jesus respondeu para ele: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Teólogos reformados gostam desse título, e eles dizem que o Senhor Jesus, ele é a exegese de Deus, ele é a encarnação da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 9, fala da palavra de Deus. Coloca para mim 1 Timóteo, capítulo 16, versículo 6, o apóstolo Paulo vai trazer um outro texto aqui, corroborando com essa ideia. Ele vai dizer o seguinte, olha o que ele vai dizer, 1 Timóteo 6,16, ele vai escrever a seguinte forma, ele vai dizer: o único que possui imortalidade, ele está falando de Deus, que habita em luz inacessível, olha só, a qual ninguém jamais viu e nem é capaz de ver. Então são textos do Novo Testamento, da Nova Aliança, textos neotestamentários, que estão mostrando que ninguém pode ver Deus. Só que coloca para mim Isaías capítulo 6, versículo 1, parece que o texto de Isaías na Antiga Aliança, esse texto veterotestamentário, ele vai contrariar essas duas ideias que nós vimos. Olha o que Isaías vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Gênesis capítulo 32, versículo 30, por favor, na famosa briga de Jacó com o anjo, Jacó vai dizer assim, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel,
Pô, disse, vi Deus face a face. Essa expressão, face a face, nós precisamos entender ela. Porque o texto do Antigo Testamento, antes de falar, coloca o último texto para mim, Juízes capítulo 13, versículo 22, foi quando os pais de Sansão, eles viram o anjo, Manoá, disse à sua mulher, certamente vamos morrer, porque vimos a Deus. Como é então que no Antigo Testamento, parece que algumas pessoas viram a Deus, e no Novo Testamento temos a ideia de que ninguém viu Deus. Muito bem, na verdade, irmão, os textos eles não estão se contrariando, porque nós partimos de um ponto que a palavra de Deus é inerrante e infalível. E então nós podemos observar que o que acontece com essa expressão face de Deus, quando o Antigo Testamento mostra que alguém viu a face de Deus, a face de Deus não pode ser aberta, ou seja, nada do ser de Deus pode ser tocado, visto, sentido com os nossos sentidos naturais, físicos, pecadores. A única maneira de você ver Deus, de você sentir Deus, de você tocar Deus no bom sentido da palavra, não no corpo, mas como você me entende, é se o Espírito Santo ele iluminar a sua mente para que isso possa acontecer. Então essa expressão face de Deus só pode ser vista com os olhos abertos pelo Espírito Santo. E é lastimável que muitas das vezes nós entendamos isso de uma forma contrária. É bem verdade, irmão, isso nós já falamos muitas das vezes aqui, eu não vou mais me prender nisso, que é para falar de antropopatismo e antropomorfismo, né, que são linguagens que os autores estão colocando para que a gente possa compreender Deus. Repita comigo e diga assim, ouvindo Deus. Fale bonito, irmão, diga ouvindo Deus. Isso, ouvindo Deus. Olha, é lastimável e indesculpável, deixa eu ler essa frase aqui para vocês, que as reuniões das igrejas, que há uma torrente de palavras que são pronunciadas, mas pouco ou ninguém consegue ouvir a voz de Cristo. Tem muitas pessoas que estão aqui, por exemplo, há 8 anos ouvindo informação, na internet, na Bíblia, na sua busca pessoal, no seu culto cotidiano, mas a pergunta é, o que você faz com as informações que você adquire sobre Deus? Por exemplo, quando você pega o Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, ao capítulo de número 7, está ali o famoso Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus está dando, para muitos é o maior sermão de ética que a humanidade já teve nessa terra. E você pode observar que naquela multidão de pessoas, muita gente estava lá ouvindo as melhores palavras, ouvindo o melhor pregador, ouvindo o melhor ensinamento, mas nada daquilo que parece que surgiu efeito. Pode colocar para mim Apocalipse capítulo 3, versículo 20, e essa frase dessa expressão que foi dita a essa igreja aqui, ela nos faz refletir. Muitos irmãos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, usam esse texto para falar que a salvação, ela depende do homem, mas preste atenção no que está escrito aqui, ó. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele com... Isso aqui está falando da igreja reunida, isso aqui está falando da igreja tomando santa ceia. Então Cristo não está se referindo a novos convertidos ou a alguém que não conhece a Ele. Cristo está se referindo a uma igreja cristã que já o ouviu, que já ouviu suas palavras, os seus ensinamentos e que eles estão reunidos. E o que é interessante é que tem reuniões que Cristo está batendo na porta, mas a frieza espiritual, a surdez espiritual, a falta de visão espiritual, a falta do sentido espiritual não permite que Deus ele possa adentrar em algumas reuniões. E é muito triste, irmão, ver crentes como a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso, se você ler no Apocalipse capítulo de número 2, você vai observar que essa igreja até conseguia combater os falsos crentes, porque ela foi uma igreja que foi considerada uma igreja apologética. O que significa isso, pastor? Uma igreja que defendia a sua fé. Só que mesmo eles tendo instrução, ouvindo palavras, eles conseguiram esfriar e Deus exortou eles a voltarem ao primeiro amor. Então, toda vez que a palavra de Deus é pregada, é ensinada, as manifestações bíblicas e os dons, eles vão acontecer. Mas a pergunta é, numa reunião como essa, com informações bíblicas, com pregação expositiva, com pregação temática, você consegue sentir, ouvir Deus, sentir a presença de Deus? Ou as nossas reuniões não passam de reuniões? Porque lembre-se, nós estamos falando de adorar. E essa adoração, ela precisa ser integrada dentro daquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, outro ponto aqui, ó. Adoração e o encher do Espírito. Deixa eu te explicar. O que significa receber?
o Espírito. Tem uma expressão no grego, irmão, que é a expressão pleroma pneuma agios. Olhe para mim aqui. Pleroma pneuma agios significa plenitude do Espírito Santo. Então, o que é uma igreja que recebeu o Espírito Santo ou a plenitude do Espírito Santo? Olhe para o seu irmão rapidinho, com toda a educação do mundo, e pergunte para ele assim: você é cheio do Espírito Santo? Pergunta, irmão. Pergunte para ele: você é cheio do Espírito Santo? Porque preste atenção, uma igreja, aleluia, que se diz ser cheia do Espírito Santo, elas vão ter características singulares. Por exemplo, preste atenção aqui, ó. Receber, e a gente pensa assim: pastor, o que é receber a plenitude do Espírito Santo? É claro, irmão, que só quem recebeu a plenitude do Espírito Santo foi Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum profeta recebeu essa plenitude, nenhum apóstolo recebeu essa plenitude, só Jesus. Porque plenitude significa, como se eu fosse comparar, o Espírito Santo não é um líquido, nem um pouco de azeite, ele é uma pessoa, tá? Mas é como se fosse esse copo derramando aqui. A plenitude é um copo, um recipiente, uma vasilha transbordando. Então só quem recebeu isso no seu ministério foi Cristo. Só que Deus nos encheu. Atos capítulo de número 2, como foi a profecia do Pentecoste, quando Pedro citou o profeta Joel, ele disse que aquela profecia estava acontecendo, que promessas estavam alcançando jovens, crianças, velhos, de todas as gerações. Então a igreja, e uma coisa muito singular para falar, pergunte o quê? No Antigo Testamento, essa ação do Espírito Santo era muito restrita. Como assim, pastor? Na Antiga Aliança, você vê essa ação do Espírito Santo em alguns profetas, em alguns sacerdotes e em alguns reis. Ela não era como é para nós, só que na nossa aliança, essa ação do Espírito Santo, o profeta disse assim, ó, toda a carne. Então ela não é restrita, mas ela é liberada para todos, é acessível para todos aqueles que creem. Muito bem, só que presta atenção, então nós vamos ver aqui evidências. Coloca para mim Colossenses capítulo 3, versículo 16. E esse texto aqui, Paulo vai começar falando sobre música na igreja. Porque nós assimilamos adoração com música. E adoração vai muito além de música. Por exemplo, primeira evidência que o Espírito Santo, ele se comunica. Resultados dessa comunicação feita pelo Espírito Santo. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Que habite o que em vós? Que habite o que em vós, irmão? A palavra de Cristo. Ó, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Olha que coisa interessante. Paulo está ensinando aqui estilos musicais. Sabe por quê? Porque salmos são hinos cantados com instrumento de corda. Hinos aqui é doxologia, é glorificação ao Senhor no original. E cântico, se você ver, ele vai especificar. Ele poderia colocar só a palavra cântico, mas ele coloca cânticos espirituais, porque ele está mostrando que essa música é em adoração a Deus. Mas o que é interessante desse versículo é que tanto o salmo, quanto o hino e quanto o cântico espiritual, eles servem para aconselhamento, eles servem para a igreja aprender o que é Deus, e as músicas servem para você ser catequizado biblicamente, ou seja, biblicamente falando, Paulo está dizendo, a igreja não pode cantar qualquer coisa, a igreja não pode cantar qualquer tipo de música, a adoração precisa ter base, ela precisa ser pedagógica, ela precisa ser didática. Por quê? Porque vocês vão se instruir, ó, instruam e aconselhem-se mutuamente, com o quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então o primeiro ponto, uma primeira evidência é o quê? É que ser cheio do Espírito Santo, eu vou precisar, a música que vai precisar ser cantada na igreja, ela vai precisar me ensinar, ela vai precisar me encorajar, ela vai precisar me ensinar algo de Deus, porque por aí vai. E a gente sabe que o contexto gospel hoje aqui no Brasil é um contexto muito, muito complicado. Você pega cantores famosos, eu não vou citar o nome de ninguém aqui, porque tá bom de treta já. Mas você pega cantores famosos de 15, 20, 30 anos atrás, dando entrevistas em programas como Raul Gil, em programas do SBT, em programas da Rede Globo. Você pode observar, uma vez estava diante do Bial, lá vai eu citar o nome, estava na frente do Pedro Bial, 3 cantores e um comediante, se declarando cristãos, e ele fazendo perguntas simples, e a gente via que eles não tinham a mínima noção.
para responder biblicamente e teologicamente. E essas pessoas, o mais triste disso, irmão, elas têm milhares e milhões de seguidores nas redes sociais, e elas conseguem influenciar pessoas com seu estilo de vida, com a sua caracterização, porque elas são consideradas cantoras, e não entende paulatinamente para que serve a adoração bíblica. Porque preste atenção e guarde isso no seu coração: nem sempre o que nos agrada no culto é sinal que agrada a Deus. Entendeu? E nós vamos entender isso aqui hoje, em nome de Jesus. O ser cheio não pode, o ser cheio não pode ser demonstrado por uma mística particular. Como assim? Tem gente que pensa o seguinte, olha para cá: se a banda começar a cantar e a graça de Deus começar a se manifestar, tem gente que pensa que quem vai estar cheio do Espírito Santo é quem tem uma manifestação externa. Tipo, se o Nery Gemac começar a rodar dali da porta e vir até aqui à frente, a gente vai falar assim: meu Deus, o irmão Nery está cheio. Porque a gente pensa que ser cheio é isso. Agora olha para o teu irmão e olha o que tu vai falar para ele. Olha, por favor, olha, irmão. E você vai dizer biblicamente, você vai dizer assim para ele, diga assim, ser cheio do Espírito Santo é você ter relacionamento amável comigo que sento do teu lado. Porque, irmão, não tem lógica. Como é que o irmão roda aqui no culto, mas não gosta do irmão que está sentado do lado dele? Que espírito é esse? Primeiro sinal, a música, ela vai me instruir, e ela vai fazer eu ter um relacionamento amável. Não sei se foi a primeira vez que esse irmão que está sentado do teu lado, sentou do teu lado, mas você, biblicamente, se estiver cheio do Espírito Santo, é obrigado a amar ele em qualquer circunstância, e ter um bom relacionamento com ele. Irmão, nós conseguimos brigar dentro de uma congregação pequena, conseguimos estar de mal com o irmão dentro de uma pequena comunidade. E Paulo, os apóstolos, tiveram muito problema com isso. Pegue a primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo, e você vai observar o tanto de problema que a igreja de Corinto tinha, porque tinha a igreja que tinha 4 facções dentro de uma igreja: os de Paulo, os de Apolo, os de Cristo e os de Pedro. E Paulo está dizendo: não, se a música que vocês cantam é Bíblia, ela vai instruir vocês mutuamente, e isso vai fazer vocês terem relacionamento amável um com os outros. Muito bem, segundo ponto, segunda evidência de uma igreja que está cheia do Espírito Santo, Efésios 5, 19 e 20, a adoração dela é espontânea. Vocês estão acostumados aqui com o pastor: levante a mão. Irmão, sai desse nível. Ninguém precisa mandar você dar glória, ninguém precisa mandar você, sabe por quê? Só consegue adorar espontaneamente quem já entendeu o que foi feito em prol dele. Olha o que está dizendo esse texto aqui, falando entre vós com salmos, mesma coisa, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor. Ô coisa triste, ô natureza triste de um crente que só quer cantar quando ele sente. Versículo 20, aí ele diz assim, dando sempre graças por tudo. Você tem muito motivo para adorar a Deus. Aleluia. Eu vou repetir, irmão, para você dar glória. Você tem muito motivo para adorar a Deus. Você tem muito motivo para chegar aqui e exercer um culto maravilhoso, a expressar. Pastor, nós não somos batistas, nós aprendemos as expressões de culto aqui. O ápice para o batista é a pregação da palavra, o ápice para o católico é a ministração da Santa Ceia, mas o ápice para o pentecostal é levantar a mão, é dar aquele glória, é dizer aleluia, é se expressar. Porque a evidência é porque eu vou ter motivo. Irmão, foi feito alguma coisa em teu favor. Aleluia. Paulo está dizendo aqui, vocês vão dar graças por tudo ao nosso Deus em Pai. Em nome de quem? Aleluia. Pergunte para o seu irmão: você tem motivo para adorar? Se ele falou que não, diga assim: deixa eu te ensinar o motivo. Olha para ele, irmão, me ajude a pregar. Diga para ele assim, sabe qual é o motivo? Diga para ele assim, eu era cego, agora eu vejo. Aleluia. Vocês não dão glória a Deus com isso, irmão? Insiste e diga: eu era cego, agora eu vejo. Oh glória. Sabe o que é lindo? João capítulo de número 9, o Espírito Santo está aqui, irmão. Ele está aqui.
João capítulo de número 9, Jesus falou para os fariseus: vocês que veem, não enxergam, e o cego que não enxerga, vê. Aleluia! Porque o nosso sentido não consegue ver a Deus, mas se o Espírito iluminar os nossos olhos, as nossas mentes, as escamas caem, e a gente consegue oferecer um culto ao Senhor. Terceira evidência, olha isso aqui, versículo 21. Sabe qual é o sinal que você está cheio do Espírito Santo? Sujeite-se uns aos outros no temor do Senhor. Nós acostumamos, o nosso termômetro espiritual é o dom, é a língua estranha, é a entonação da voz, é o aleluia, é o suposto roda-roda, que eu não vejo esse negócio de roda-roda na Bíblia, irmão. Não vejo isso na Bíblia, viu? Mas enfim, se você diz que é o Espírito, amém. Agora preste atenção nisso aqui, submissão uns aos outros. Se nós não quisermos desobedecer a Cristo, cabe a nossa sujeitão, uma mútua cooperação, isto é, um irmão atendendo ao outro. Segura, olha para ele mais uma vez, e fala assim: qual é a tua necessidade que eu quero te atender nessa noite? Meu Deus do céu, aleluia, você está aprendendo? Aleluia, pode ser que o irmão que esteja do teu lado não tenha alimento hoje, meu irmão, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, aleluia, ela não chega aqui só para rodar, ela quer saber qual é a necessidade do irmão dela. Paulo está dizendo: olha, o maior sinal que nós estamos cheios do Espírito Santo, adorando a Ele verdadeiramente, é a preocupação com os nossos irmãos. Dê mais uma olhada para ele e diga: como é que você está, meu irmão? Oh, glória, que comunhão, que momento especial. Isso é assembleia, isso é koinonia, isso é perseverar junto. Louvado seja o nome do Senhor. Fale assim: irmã Adriana, tem um carnê aí, eu quero lhe ajudar. Jesus amado, vamos lá, irmão, prosseguindo. Diga assim comigo: a voz do Senhor é renovada nas Escrituras. Preste atenção nisso aqui. Antigamente se ouvia a voz de Deus proclamada através de apóstolos e de profetas. Hoje, precisamente hoje, a voz de Deus é proclamada através da pregação desse livro que está aqui na minha frente. Nós, escute isso aqui, existe um alto risco em nossa prática cristã de pedir a Deus que nos fale particularmente, para então ouvirmos. Tem pessoas que falam assim: não, Deus tem que falar comigo. E a palavra, irmão, ela não é inspirada? E os textos que estão aqui, e os mandamentos que estão aqui, que particularidade é essa que a voz do pastor não serve, que a pregação não serve, que a exortação bíblica não serve? Que negócio é esse, irmão? Não, Deus tem que falar comigo. Coloca um texto para mim aqui, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20. Olha esse texto, leia. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação humana, pessoal. Esse texto aqui não é inspirado por pastores. Esse texto aqui foi o próprio Espírito Santo, que é Deus, que inspirou. Sabe o que é interessante? Olhe para cá. Tem pessoas que estão esperando o profeta revelar para elas tomarem uma decisão. Meu Deus. Tem pessoas que estão esperando o anjo aparecer de madrugada e falar: faz isso. Tem pessoas que estão esperando Deus falar no coração. Ei, a Bíblia diz que o teu coração é enganoso. Se o teu coração não for transformado, dele não provém coisas boas. Deixa eu te falar uma coisa: não tem mais apóstolo vivo hoje. Esses que estão aí hoje são genéricos. Os profetas que tem hoje não profetizam no mesmo nível dos profetas do Antigo Testamento são outros, porque o canon está fechado. Hoje o que é que tem? Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse, Êxodo, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Hoje Deus fala através desse livro. Ei, palavra de Deus de aplicação pessoal não tem mais. Palavra de Deus comunicada por lábios humanos talvez não tenha mais também. E qual é, pastor? É as Escrituras.
Olha que Pedro está dizendo: nenhuma profecia desse livro provém de homem. Como é que a palavra de um homem tem mais poder que o livro que eu estou pregando? Por isso pessoas seguem líderes. Por isso que pessoas endeusam líderes. Porque ao invés de olhar, aleluia, presta atenção, quando eu consigo entender, olhe para mim, irmão, biblicamente, aleluia, paulatinamente, o que é a vontade de Deus, o meu louvor começa a ser diferente. O meu comportamento com meu filho começa a ser diferente. O meu comportamento com a sociedade começa a ser diferente. O meu comportamento na minha igreja começa a ser diferente. Por quê, pastor? Porque eu vou ter instrução. E essa instrução não falha. Você conhece uma família que disse assim: eu vou seguir a Bíblia e perdeu? Me mostre ela, que eu não conheço. Uma família que enraizou a sua vida, os seus preceitos nesse livro. Ela anda bem, ela cresce, ela multiplica, ela se torna forte, ela prospera. Aleluia. Escute isso aqui. Abre aspas. Qualquer reunião que façamos, seja na igreja, seja no lar, seja uma célula, seja no shopping, seja onde for, ela precisa girar em torno da palavra. Sabe por que muitos cultos você entra e fica enfadado? Sabe por quê? Porque aquela reunião, ela gira em torno da ideia de um homem. Ele não veio olhar na vontade do Senhor. Aleluia. Sabe por que as igrejas querem buscar entretenimento? Porque elas sabem que entretenimento deixa você um pouco parado, mas entretenimento não muda ninguém. Porque esse entretenimento, sabe, olha que coisa linda. Quando Paulo pregou para 25 mil pessoas na cidade de Éfeso, 25 mil pessoas, talvez seja o maior público que ele falou de uma vez. Como sem, pastor, microfone, sem esse aparato tecnológico que nós temos de som hoje? Simples. Os anfiteatros eram esculpidos em rochas, em montanhas. E quando eles falavam, ecoava: Jesus, 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 Jesus. Aí, irmão, ajuda. Quando ele falava, ecoava aquilo nas montanhas. Agora presta atenção, só que se você conhece um pouco de cultura grega, você sabe que esse anfiteatro era conhecido por uma coisa: as peças teatrais e a mímica. Só que Paulo não se apresentou ali para fazer mímica. Meu Deus. Paulo não se apresentou ali para fazer teatro. Paulo não se apresentou ali para dançar balé na igreja. Paulo não se apresentou ali para falar axé. Ele disse: olha, eu trago uma mensagem. Que veio um homem chamado Jesus Cristo, viveu entre nós 33 anos e meio, nasceu, andou na Galileia, chamou 12 apóstolos, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Oh, glória. Repita comigo assim: provar do Senhor. Só que esse provar do Senhor, ele é dia a dia. Dr. Russell Shedd, no livro Adoração Bíblica, fala algo interessante. Abre aspas, ele diz assim: algumas pessoas que já foram regeneradas, já provaram do Senhor. Só que quando a Bíblia fala provar do Senhor, esses cristãos que já foram regenerados, que já provaram do Senhor, devem continuar bebendo dele. Por exemplo, para a samaritana ele falou: eu sou a água. A multidão de pães e peixes ele disse: esse é meu corpo e esse é meu sangue, comam. Isso é interessante porque beber de Cristo todo dia, se eu bebo dele todo dia, isso me outorga vida. Se eu bebo dele e continuo bebendo todo dia, isso vai me trazer, repita comigo, crescimento, maturidade. Por exemplo, se você já bebeu, beleza, mas ficou nisso, não cresce, não tem crescimento, não pega maturidade. Provas te vencem. Por quê? Porque você só comeu, parece que aquela vez foi bom, gostou, mas não quis repetir. Cristo é para ser saciado. Meu Deus, irmão. Todo dia você tem que ter sede, como a samaritana disse: me dá dessa água. Todo dia você tem que ter fome, como aqueles israelitas no capítulo 16 do Êxodo, saiu das suas tendas e iam olhar no arraial para ver se o maná estava lá. Jesus disse, olha, João capítulo 6, quando os fariseus indagaram ele sobre ele ser o pão da vida, ele disse: Moisés, o profeta de vocês, o pai de vocês na fé, deu o pão do céu, mas o pão de Moisés que vocês comem e tiveram fome, mas quem come de mim?
Olhe mais uma vez para ele. E pergunte: do que tu tem te alimentado? Meu Deus. Irmão, olhe para cá. Segura e olhe para Segure e olhe para mim aqui, por favor. É ilógico você passar a semana toda comendo comida que te faz mal e querer ter um organismo espiritual bom. Olha, por exemplo, eu cheguei na fase dos 36, chegando aos 40 daqui a pouco, em nome de Jesus. Então, se eu começar a comer coxinha, fritura, gordura, daqui a pouco não passa mais sangue aqui. E já começa a ficar... Se você pegar vídeo meu no YouTube de 2 anos atrás, eu pregava assim aqui, ó. Porque eu sabia... Sabe o que era aquilo? Não era demônio, era fritura. Eu estava morrendo, irmão, para a boca. Viu? Você ri, mas você não larga, né? Eu já venci, para a glória de Deus. De vez em quando como uma. Mas é verdade. Nós precisamos entender. Se eu quero servir a Deus, eu preciso ter saúde. Se eu quero servir a Deus, eu preciso ter vida, vitalidade, força. E olha que coisa interessante. Provar do Senhor, comer do Senhor, beber do Senhor. Escute isso aqui, ó. O cristão recebe e digere o pão que vem do céu. Como é que eu faço isso, pastor? Repita comigo. Comunhão pessoal, leitura das Escrituras, louvor, gratidão, oração. Olha, eu estou te dando um cardápio completo, feito pelo... Oh, glória, você sabia que o povo judeu tinha um nutricionista particular? Deus se preocupou. Leia Levítico para você ver. Tem uma lista, um cardápio do que pode e o que não pode comer. Depois que Deus dá a ordem para o povo, ele diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Depois que ele fala: olha, siga os meus mandamentos, eu sou o Senhor. Porque o povo de Baal comia tudo quanto era tipo de comida impura. Mas o Senhor falou: vocês não, vocês vão ter um cardápio feito pelo próprio Deus de Israel. Oh, glória. Amém ou não amém? Repita de novo a redundância. Repita e diga assim: comunhão pessoal, leitura das Escrituras, louvor, gratidão, oração e obediência. Tu tem comido isso, irmão? Escute só. Quando você chegar num culto como esse aqui, ou em outro culto, aqui ou em outra igreja, porque a palavra é poder, isso ninguém nega. E num culto, Deus pode fazer assim, ó. Ele pode te encher e te renovar. Quando Deus te enche e te renova, Ele está dizendo assim, ó: estou te dando comida espiritual de novo. Come, Elias, come desse pão e bebe dessa água, porque longa é a tua caminhada. Mas você só vai escute, o único lugar que você pode engordar é espiritualmente. Coma, desenfreado. Coma desenfreado, leia desenfreado, ore desenfreado, obedeça desenfreado. Aleluia. Você vai ter vida espiritual. Prosseguindo para o final, o olfato. Escute só, o bom perfume na adoração. Isso sugere que o culto é para Deus? No Antigo Testamento, a metáfora simbólica era: o sacrifício era feito, queimado, a fumaça subia e o Senhor inalava aquela fumaça. Agora preste atenção nisso aqui. Quando o interesse dos que congregam para adorar se torna alvo prioritário, o culto forçosamente recebe características de entretenimento. E a experiência do adorador recebe prestígio acima do Criador. O principal aqui não é tu rodar. Não é tu falar em línguas e não é tu manifestar o dom de profecia. O principal aqui é tu oferecer um culto ao Senhor. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Vou falar e você não precisa me responder. Quem leu a Bíblia na sua casa antes de vir para cá? Quem se preparou para esse momento de congregação aqui? Quem se preparou para esse momento espiritual? Aleluia. Não, pastor, deu uma olhada na novela rápido lá antes de vir. Aí chega aqui, irmão, está travado. Passou a tarde toda no Face, no Instagram, brigando com os outros.
vendo que não deve, usando o sentido da audição para... A audição eu coloco aqui, né? Da visão e não vê, vendo que não deve, ouvindo que não deve, tocando que não pode, cheirando que não pode, comendo que não pode. Aí rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso irmão é completo. Aleluia. Ou a gente aprende da glória a Deus com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, ou a gente não vai oferecer um culto racional ao Senhor. Amém? E olha que ele fala, não é fácil. Você pensa que é fácil? Não é fácil, irmão. Olha só, mas o que realmente é relevante é o que Deus acha do nosso louvor, das nossas mensagens e das nossas ofertas. Até tua oferta, a intenção, Ele sabe. Creia que, escute isso aqui, irmão, já estou terminando, tem 3 minutos no relógio para mim. Seria revolucionário para milhares de igrejas que cheguem a reconhecer que o motivo da reunião, aleluia, deve ser o quê? Alegrar não é você se alegrar. O culto não é para ti. Aprende isso, pelo amor de Deus. O motivo, se as igrejas entendessem que o motivo da reunião é alegrar Ele, todo mundo saía alegre do culto. Sabe por que você entra no culto às vezes e sai frustrado? Porque você pensa que quem tem que sair alegre é você. E quando eu entendo a minha gratidão, irmão, eu já chego, independente da prova, eu já chego alegre aqui. Mas pastor, eu estou na luta, mas eu estou alegre. Porque eu entendo o que foi feito por mim, então eu vou render graça. Eu vim aqui oferecer um sacrifício ao meu Deus, ofertar a Ele o meu culto. Isso envolve reverência, isso envolve expressões, isso envolve o ser, envolve a sua visão, o seu sentir, o seu tocar, envolve o seu corpo por completo, envolve o seu esforço físico. Aleluia. Aprendamos com os judeus que irmão, não melhor. Os muçulmanos se autoflagelam, pegam suas lanças, e ficam ali se autoflagelando, se cortando, pensando que isso é um culto de sacrifício. O sacrifício já foi feito, o sangue já foi derramado. Não precisa mais derramar sangue, não precisa mais desse esforço. E o que eu faço, pastor? Eu só tenho que obedecer, eu tenho que ter comunhão, eu tenho que preservar a leitura das Escrituras, eu tenho que preservar a oração, eu tenho que me alimentar todo dia. Quando Paulo diz em Efésios, não deis lugar ao diabo, o verbo no grego significa uma luta constante, diária, todo dia. O diabo se levantou hoje, caiu, vai se levantar amanhã, vai cair, vai se levantar depois, vai cair, vai se levantar depois, vai cair. Ei, segura! Vai cair enquanto você estiver forte. Porque numa dessas ele vem e a tua casa está na areia. No mesmo Efésios 4, no 6, ele fala de uma armadura. E outra coisa, olha como canela fina é. Ele quis distrair Jesus com coisas passageiras que trazem ânimo, êxtase, gozo e alegria. Transforma essas pedras em pães. Ele queria aliviar a dor de Jesus. É isso que ele faz. Ele te oferece banquetes para te distrair. E quem não tem capacete da salvação, escudo, coraça, palavra, espada, aleluia, o dardo vem, já era, mano, mente setada. Agora quando o dardo vem, tem capacete aqui, bate e ele não venceu hoje, amanhã ele vem de novo. Não venceu amanhã, semana que vem ele vem de novo. Olha o que diz no texto da tentação de Mateus capítulo 4. Eu estou falando de Bíblia para você. Em tempo oportuno ele voltou. Ele foi até os 48 do segundo tempo no Calvário. Entrou naquele da esquerda para falar: se tu é o Filho de Deus, tu sai daqui. Até o teu último suspiro, Satanás vai lutar contra a tua vida. Não vai parar. Não vai cessar. E o que eu preciso fazer, pastor? Escolha. Aleluia. Se alimente das coisas espirituais. Sabe o que é interessante? Olha aqui. Paulo fala de corpo. Paulo fala de horta. Paulo fala de agricultura. Paulo fala de vida, de exército. Paulo fala de disciplina.
Espírito. Quantos anos você tem de crente, irmão? 10, 5, 2? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Não pense você que vir assistir culto te mantém na igreja, que não te mantém. E você está sentado aqui não significa que você está em comunhão com Deus. E eu termino dizendo o seguinte, Malaquias capítulo 2, versículo 17. Ainda não vou terminar não, tem mais um pouquinho ainda. Malaquias capítulo 2, versículo 17. O profeta, esse livro, ele fala de culto. Se você quer aprender o que é culto, leia Malaquias. Olha o que ele diz aqui, ó. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. Meu Deus. E ainda eu pergunto, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e desses que ele se agrada. Onde está o Deus da justiça? Deus exortou através do profeta dizendo, olha, vocês trazem um cordeiro bonito para o culto, mas a vida de vocês é toda irregular. O profeta Amós disse assim, eu estou cansado das festas de vocês. Meu Deus, irmão. Deus não quer saber de liturgia de culto. Deus não quer saber de departamento cantando. Deus não quer saber de apresentação. Deus quer saber se a tua vida corresponde com a adoração que tu presta para Ele no culto. Aleluia. Quando é que vamos aprender? E está aqui, pegando informação. Talvez você seja o crente de Apocalipse 3, que Cristo está batendo todo dia na tua porta. Posso entrar? Posso ter comunhão contigo, fulano? Posso ter comunhão com oração contigo, fulano? Posso ter comunhão nas escrituras contigo, fulano? Posso ter comunhão na comunhão contigo, fulano? Ah, meu Deus. E Cristo vive do lado de fora. Não porque Ele não tenha poder de entrar. Aí a gente não entende muito bem esse negócio aí. Aleluia. Mas quando Ele quer entrar, Ele entra. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Aleluia. Escute. Erramos quando avaliamos o culto por nosso padrão humano. Nem tudo que nos agrada ao Senhor. Agora eu concluo dizendo o seguinte: quando apresentamos a Deus cultos rotineiros, tradicionais, mortos, sabemos que o aroma que sobe é de um corpo em putrefação. Meu Deus, que incenso Deus está recebendo da tua caminhada? Que incenso teu tem chegado diante do céu? Agora, por outro lado, quando as reuniões são estimuladas de comprometimento sincero, obediência, Mateus 25, 14 a 30, são ocasiões de júbilo no céu. Lucas 15, 7, coloca e encerra. Lucas 15, 7, a Bíblia diz, aleluia. Digo a vocês, que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmão, já está na hora de você entender o que é ser crente. Já está na hora de você entender o que é cristianismo. Já está na hora de você pedir um cargo na igreja onde você congrega para somar no reino. Já está na hora de você sair dessa mornidão, dessa frieza espiritual que está te deixando ansioso e depressivo. Já está na hora de você entender que a vida espiritual não é brincadeira e que a vida não é uma mão com açúcar. Já está na hora de você entender que Deus está te chamando para uma grande obra. Já está na hora de você entender que Deus precisa de uma verdadeira adoração, um verdadeiro culto racional. Já está na hora de você entender que tem pessoas dentro da tua casa que precisam da tua vida e você é um missionário lá dentro. Já está na hora de você entender que Deus tem uma chamada na tua vida para fazer uma grande obra. Já está na hora de você entender que o tempo é agora. João 4, o Senhor falou para os discípulos: olha os campos, tão branco. Pelo amor de Deus. Não, pastor, eu vou me formar. Isso não impede de tu servir a Deus. Não, pastor, vou sair da faculdade. Isso não impede de tu servir a Deus. Não, pastor, meu trabalho, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem um monte de jovem aqui. Eu preciso falar e eu falo. Esse aqui é o meu momento, meu irmão. Porque o que não dá para falar diretamente, dá para falar por aqui. Não como indireta, mas como aconselhamento. Se tu arrumou um emprego, meu amigo, que te afastou da presença de Deus, larga esse emprego, meu irmão. O que tu prefere? Estar com um bolso cheio de dinheiro e ir para o inferno e perder a tua comunhão com Deus? Ou estar ali dependendo de Deus, mas está sentindo a alegria do Espírito Santo? Eu não entendo isso. Como é que o camarada vai arrumar um emprego para ele que vai afastar ele da presença do Senhor? Ah, porque não, Senhor? Cadê tua fé, meu irmão? Crente vive de fé.
Quando eu decidi ser teólogo, a minha família falou assim: teologia. Por que tu não vai ser médico? Por que tu não vai ser advogado? Isso que dá dinheiro. Quando eu entrei no sétimo para o oitavo período de faculdade, perto de formar, eu já estava dando aula de teologia lá na Marambaia, ganhando dinheirinho, meu irmão. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que Deus tinha uma chamada na minha vida, e eu disse assim: Senhor, eu vou me qualificar para me trabalhar no teu reino, e vou unir a minha profissão com a tua obra, porque eu fui chamado para fazer a tua obra. Aí nessa busca desenfreada, vai, sai, nunca dá certo. Outra coisa, uma vez o pastor Madison ainda estava aqui, era pastor ainda aqui. Entrou um rapaz aqui atrás para aconselhar com ele. E ele falou assim: pastor Madison, eu não quero mais ser, parece que ele era pintor ou uma coisa assim, não desqualificando nenhuma profissão, todas as profissões são dignas, tá, irmão? Ele falou assim: eu não quero mais ser pintor, eu não quero mais ser isso aqui, porque isso não dá, tal, isso aqui e tal. Aí o pastor perguntou para ele assim: qual é a sua qualificação? Que curso você tem? Irmão, como é que tu quer ter um salário de 10 mil se tu tem um currículo de 1000? Ou tu acha que esses caras que estão aí top de linha na sociedade, os maiores de cada padrão, pega o currículo deles, são tudo PhD, tudo estudado, tudo formado, os caras vivem para aquilo, porque o Deus deles é Mamon, mas o teu Deus é outro, o teu Deus é o Senhor. O que eu preciso, pastor? Eu preciso entender que tudo, meu Deus do céu, que tudo que eu for fazer precisa girar em torno da minha comunhão com Deus. Quer ver uma coisa? O cara tem uma empresa, fica de domingo a domingo. Ah não, aí pergunta: o que tu é? Sou crente. Não vem no culto, não ora, não lê Bíblia, não tem comunhão. Católico é mais crente do que ele. Aí ele fala assim: não, pastor, mas eu vou mandar o dízimo. O teu dízimo não te salva. Olha para cá. Aí Deus vai apertando, vai apertando. Para de mandar cliente, fecha uma loja, fecha duas, perde o emprego. E Deus está falando: vai ficar sem dinheiro, mas não vai ficar sem a minha presença, não vai ficar sem a minha graça, não vai ficar sem o meu espírito. Meu irmão, só se tu não for um escolhido, só se tu não for um eleito. Quem não é eleito, Deus não está nem aí, não é eleito mesmo. Mas se tu for, Deus vai te trazer, nem que seja na luta. Se essa porta for maldição, que ela feche hoje. Se essa porta for maldição, que ela feche hoje. O meu Deus tem poder para fazer milagre com a porta fechada. Fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas cremos. É impossível quem não tem fé se aproximar dele, meu Deus. Como vai ter fé? Se a única maneira de ter fé, fé vem pelo ouvir. Aleluia. Urabaxarabacalabaxarabacantarabachandaraia. Meu Deus do céu. Olhe para mim. Olhe para mim. Você está disposto a falar hoje? E não fale porque eu estou mandando. Mas você está disposto a falar hoje: Senhor, eu quero que os meus sentidos sejam teus. O meu tato te pertence. A minha audição precisa te servir. Os meus olhos precisam ser teus. O meu olfato é para sentir o gosto do teu alimento. O meu paladar. Aleluia. Curve sua cabeça. Você de casa, muito obrigado. Deus te abençoe e te guarde. Pode encerrar aqui. Em nome de Jesus, curve sua cabeça.